Olá, bom dia. Eh, Essa parte vai ser narrada, por fora, porque infelizmente eu não consegui captar o áudio. Mas o que vamos fazer aqui é uma página de captura baseada nesse modelo aí, que está sendo exibido. Vamos procurar fazer o mais próximo possível, mudando, é claro, alguns elementos, como a imagem, os textos. E o propósito é fazer uma página de captura para que seja utilizada para diversos casos, diversos clientes, tá? E na sequência, nós vamos ter, depois desse vídeo, nós vamos ter a parte da API, parte do banco de dados. A API vai ser feito em PHP com Laravel e o banco de dados vai ser feito com MySQL. Esse projeto especificamente ele vai ser feito em React com Next e é isso, por enquanto é isso. Então aí o que eu estou fazendo nesse momento, eu estou criando o projeto em React dentro da minha pasta principal, né, que é React Projects. Então vamos aguardar aí que ele faça a criação. Demora um pouquinho, mas é tranquilo. Então, nesse momento ele está fazendo as instalações aí, nós vamos trabalhar com algumas tecnologias, TypeScript, vamos utilizar o TypeScript, é, dentre outras aí que ele está oferecendo na listagem. Eu dei yes para a maioria delas. Bom, depois que ele terminar a instalação, ele já vai ter feito aí uma estrutura prévia. Essa estrutura a gente vai modificar ao longo do projeto. Vamos trabalhar com Tailwinds, que ao longo do vídeo, você que está assistindo vai notar que eu não tinha conhecimento em Tailwinds, mas gostei demais de trabalhar com Tailwinds. Já havia escutado falar, mas nunca tinha trabalhado. Mas, enfim, demorou um pouco mais esse projeto. Esse projeto foi feito ao longo do dia, né? Eu fiz num dia só. Tive algumas interrupções pessoais, mas e também um pouquinho de dificuldade com o Tailwinds. O resto foi tranquilo, visto que não houve uma programação assim propriamente dita, né? Houve só o uso mesmo do framework e alguma leitura que eu tive que fazer com Tailwinds. O resto é tranquilo. Você vai notar que se você acompanhar o projeto e fizer tudo que estiver sendo feito, você também vai conseguir fazer de forma bem tranquila. Ele está terminando as instalações aí e as configurações. Está instalando as dependências, na realidade, né? Vamos aguardar um pouquinho. Bom, terminou de instalar as dependências. Agora vamos acessar a pasta do projeto para poder daí começar de fato o trabalho. Bom, vamos lá. Acessando aqui a pasta do projeto, acessamos. Vamos entrar aqui com code ponto. Né? Depois você pode pesquisar aí como é que faz essa configuração para chamar o VS Code direto da pasta do projeto. E estamos aqui no projeto. Vamos começar a fazer as configurações da forma que eu gosto de trabalhar, que eu prefiro trabalhar. Fechar o terminal. Vamos verificar o layout mais uma vez. Vamos deixar aqui organizar a tela. Né? Nesse momento eu estou organizando aqui as telas para que eu possa ver, deixar a tela de ladinho e procurar seguir o layout. Eu vou deixar, na realidade, a tela no outro monitor. Né? E aqui vai ficar o código e também o projeto sendo exibido em tempo real. Né? À medida que eu for fazendo aqui, ele vai exibindo aí do lado esquerdo. Agora, acessando o terminal e vamos digitar aqui npm run dev
para poder startar a aplicação e ver como é que ela está nesse momento, se está funcionando, enfim. Aqui estamos rodando na porta 3000. Pronto, apareceu tranquilo. E agora vamos começar as configurações necessárias, né? Eu estou fazendo um teste aí para ver se está tudo ok. E vamos começar a fazer as configurações necessárias e entender como é que está a estrutura aqui com o Next. A gente vai acessar o arquivo Page, que está dentro de SRC, é a estrutura básica do Next, né? Assim que ele trabalha, ele tem um layout que chama Page. Se você quer colocar várias páginas dentro do Next, então dentro de SRC, você coloca o nome das pastas e dentro da pasta você cria um arquivo chamado page.txt e a partir daí ele já vai entender que aquilo dali é uma rota, ok? Bom, estou fazendo aí a primeira inserção do arquivo, né? Eu deixei só o main, então chegamos até aqui. Já sei que está funcionando do jeito que eu quero e agora vamos começar a construir o layout, né? Construir de fato a estrutura do layout. E vamos fazer dentro da pasta Page mesmo, tá? Como vai ser uma única página, uma página de captura, né? Então, nesse caso, eu optei por usar dessa forma. Dentro da página Page, que é a Home, nós vamos criar tudo o que é necessário, toda a estrutura, definir. Aí, nesse momento, eu estou alterando o arquivo layout, layout TSX, onde eu estou alterando o título e também estou alterando a descrição ali, para poder colocar de acordo com o projeto que vai ser feito. Algumas alterações são básicas, né, e bem básicas, né, e eu só estou fazendo esses ajustes necessários. Não vou trocar a imagem agora, só vou trocar título e, enfim, a descrição, e o resto é trabalhar com a estrutura. Bom, agora vou dar uma conferida aqui no layout para ver por onde é que eu posso começar e mão na massa. Vamos ver aqui como é que a gente pode começar. No caso desse layout, ele é subdividido em seções, né? Então ficou bem fácil de dar uma analisada nele. Estou criando ali uma pastinha chamada Components para que a gente possa criar todos os componentes necessários, né? Que essa página nos permite, porque tem a parte da seção ali dos cards, tem a seção do formulário, tem botão, enfim, tem uma série de coisas que dá para ser criado. Criei a pasta Components, inicialmente eu criei dentro de app, mas depois eu coloquei para fora de app, coloquei dentro de SRC. Acho mais interessante. Então, assim, analisando, ó, tem essa parte de cima, onde tem o título, né? E aí a gente cria um primeiro componente, que seria o título da página. Na realidade, o nome do logo, né? Vamos dizer assim, o nome não é o nome do logo, e sim seria o nome do produto do cliente, né? No caso aqui, eu vou trabalhar com o produto Conexões e Crenças. Então, estou criando um componente ali normal, né? Padrão, crio uma constante, dá um nome para essa constante, ela recebe uma arrow function, e dentro dessa arrow function vai ter um return. E dentro do return vai ter o que vai ser exibido propriamente dito.
e no final eu dou um export default, o nome da função, né? No caso, o nome do componente. Eu coloquei esse componente aí como sendo o header. Então, esse componente header, eu estou considerando que seja só aquele nome lá inicial. Estou colocando aí como um H1 e vou colocar conexões e crenças, que é o nome desse projeto, tá? É a página de captura do Conexões e Crenças. Conexões e Crenças é do Marcelo Murim, é o canal de comunicação do Marcelo Murim, é um novo cliente da Clima Digital e a gente está fazendo a página de captura para ele, para poder jogar na campanha, né? A Clima Digital, além de fazer sites, fazer aplicativos, nós também trabalhamos com coprodução de produtos digitais. Então a gente monta toda a estrutura, a gente monta um, vamos dizer assim, a gente monta um cenário para poder a pessoa aparecer e vender o seu produto digital. Bom, terminei de criar o produto e eu já criei com o export default function, né, o nome do componente. E agora eu vou instanciar, né, vou importar esse componente na page, né? Eu importo lá o componente e coloco o componente, né? Colocando ali import header from components header. E aí eu só substituo aquela primeira parte ali por header, vou salvar e naturalmente vai aparecer lá o componente. Opa, aí, né? Conexões e crenças, que era o componente que eu estava fazendo, né? Só um ajustezinho na tela agora. Beleza? Então, assim vai ser continuado toda a nossa página. Eu vou criar o próximo componente, que agora vai ser componente de formulário, depois vai ser o componente de barra, faixa, aliás, depois o componente de cards e, por fim, o componente de rodapé. E a criação de componentes, né, no caso dos cards ali, vai ser mais tipado, porque tem uma imagem, tem um texto, e agora eu estou informando ali que eu vou criar a parte do formulário. E note que a parte do formulário ela é subdividida, né? Ela tem uma imagem do lado direito e o formulário com os textos do lado esquerdo. Então aí eu vou utilizar um flex, né? Trabalhar com display flex, que é bem interessante, e eu vou gerar uma imagem ali com inteligência artificial para poder colocar ali no lugar dessa imagem, e do lado esquerdo eu vou fazer o formulário normal, os inputs, os textos e tudo mais. Vai começar um pouco bagunçadinho, mas vai se organizando. Vamos vendo aí. Agora vamos criar um novo componente, né? O difícil é nomear cada componente, né? Mas vamos lá, vai ser o form component. Eu procuro usar nomes duplos, né? Porque estou seguindo aqui uma padronização que eu meio que me acostumei no usando o Vue.js, tá? Então, por isso o form component. E também fica muito mais na cara, né? Saber que aquilo dali é um componente. Bom, a criação de componente é padrão, então isso daí não tem muito mistério não. Vamos lá. Aqui é const form component. Sempre é indecisão aqui do nome, mas sem mistérios, né? Const form component igual, aí tem um arrow function
e tem um return dentro. Simples assim. Nesse return é que a gente vai colocar toda a nossa estrutura. Lá embaixo eu já coloco um export default form component para que eu não esqueça e isso não resulte em algum erro na aplicação. Vamos lá. Vamos começar aqui com a div. Aliás, vamos fazer uma session, né? Porque vou deixar todos os nossos componentes com session. E aí vamos dar uma class name com o nome de Session 1, Session 2, Session 3 e assim por diante. É possível que eu mude isso daí depois, mas enfim, é só para poder identificar inicialmente a sessão. Dentro da sessão, aí a gente vai dar uma conferida no layout para saber o que é que a gente vai colocar, certo? Bom, nesse momento aqui eu já comecei a trabalhar com o Tailwinds, então já fui procurando estilizar toda essa parte. Também já fui na página do Tailwinds para poder dar uma pesquisada, pois, como eu disse no início, né, eu não conhecia o Tailwinds, né, tinha só uma noção do que seria, mas só isso. Daqui eu estou verificando a questão das medidas correspondentes para o widget. Se você observar, à medida que eu passo ali, do lado esquerdo aparece ali a quantidade de REM, ou percentual, que significa. Porque, de acordo com o layout, ele é dividido em 50%, né, essa primeira seção. Uma parte é o formulário e outra parte é uma imagem. Então, eu preciso que sejam duas partes em 50%, por isso o W barra 2 barra 4. E agora eu vou ver aqui como é que eu posso fazer para colocar a imagem. Qual é o melhor formato para colocar a imagem aqui? No caso, no Vue.js, você precisa colocar arroba, barra, assets e assim por diante. Então, dentro de app, eu vou criar uma pasta chamada assets para que eu possa colocar as minhas imagens dentro. Mas um pouco mais na frente, você vai ver que eu já modifico isso daí e vou jogar a pasta assets dentro de public, porque o Next.js ele faz a referência das imagens na pasta public, então fica mais fácil de trabalhar dessa forma. Então aqui já fui pedir para o Copilot criar a imagem que eu queria, né? Então passei um prompt aqui para o Copilot e ele vai criar aqui, né? Eu pedi para criar uma imagem de um astronauta sentado sobre o planeta Terra. Ele meio que colocou de lado, mas serviu, achei legal a imagem. Escolhi aí uma das quatro que ele me passou.
Observe aí que nesse momento eu estou colocando arroba, barra, app, barra, assets, e aí o caminho da imagem, né? Como se eu estivesse fazendo no Vue.js. Só que não dá certo, e nesse momento eu fiz uma pesquisa aqui, Stack Overflow, GitHub, para saber como é que eu faço para poder trabalhar essa imagem. Também dei uma olhada aqui no Nexo próprio, a documentação do Next.js, para saber como é que eu faço para colocar a imagem. E aí o Next.js informa que tem um componente chamado imagem e que você precisa fazer da forma que está lá. Adotei isso daí porque fica muito mais prático e simplesmente deu certo. Aqui nesse momento eu já coloquei os textos, né, separei em parágrafos e o form eu coloquei dentro de uma div, mas depois eu vou remover a div e vou deixar só no form mesmo, vou deixar uma class name form, colocando os inputs dentro. Depois eu vou alterar os valores desses inputs de acordo com o React para poder escrever direitinho. Um pouco mais na frente eu faço isso. Agora eu só estou montando a estrutura, né, para poder fazer aquela divisão ali do W2/4, que são os 50%, né? Fiz aí algumas pesquisas também no Tailwind, para poder saber como é que eu coloco coluna, enfim. Você tem que se adaptar à maneira que teu indie trabalha. Se você ainda não fez isso, dê uma olhada na documentação, que é bem promissor e é bem bacana, vale a pena. Erros acontecem, né? Mas é a questão do widget aí, né? Tem que, na realidade, tem que ter um valor para o widget e para o rate. E está sendo relacionado na imagem, né? Que eu não prestei muita atenção, fui fazer os textos e acabei esquecendo da imagem. Nesse momento aqui, eu aproveitei para pegar a pasta de assets, imagens, e já jogar dentro da pasta public, e também aproveitei para deletá-la de app, né, para não ficar duplicado. E aí eu já coloquei o endereço certo ali, assets, imagens, astronauta, que é onde eu estou apontando. Ainda está dando erro porque eu ainda não me atentei ao fato de colocar o tamanho, né? Mas aí vai widget 500 e um rate também de 500 e a imagem vai aparecer. Pronto. Ainda estamos sem estilo, né? Não estamos escrevendo nos inputs porque precisa fazer um use state, né? Eu estou colocando ali o use client para ele poder usar, mas não é isso que vai resolver. Tem que trabalhar com o estado do React e só aí é que eu vou conseguir escrever nos inputs, tá? Um pouco mais na frente eu mostro como é que faz isso. Nesse momento eu não consegui fazer, eu não sabia ainda como resolver, né, essa questão, porque trabalhar com React é uma coisa, trabalhar com React e o Next é outra coisa. E aí o Next ele, ele exige que coloque o use client e eu tinha esquecido, né, da questão do use state para poder operar com os inputs. Mas tudo bem, um pouco mais na frente eu me lembrei e já consegui resolver isso daí, tá? Vamos continuar o código aqui e fazendo as estruturas. Eu gosto sempre de trabalhar assim, dessa forma, tá?
montar a estrutura primeiro de como é que vai ser, porque aí eu tenho uma ideia do CSS, como é que vai ficar de acordo com o desenho, né? E aí eu coloquei a faixa, né? Eu estou apontando aí para a faixa, para os cards e por último o rodapé. Eu decidi inicialmente, para a questão das faixas, só colocar inscreva-se aqui e tudo mais, tá? Não fiz nada de muito é, é, relacionado ao CSS, tá? Porque eu estava decidindo se iria fazer uma imagem no Photoshop ou se iria fazer isso no CSS mesmo, né? E eu acabei fazendo via CSS, que fica muito mais leve, muito mais tranquilo de fazer. E nesse momento eu só coloquei os textos, né? Inscreva-se, conexões e crenças. Pronto. Acabou só isso que eu coloquei e fiz o componente lá, exportei o componente e coloquei o componente faixa só para aparecer ali, né? Que é esse daí que eu estou mostrando. Agora vamos para os componentes. Esse componente aí deu um pouco mais de atenção, né? Foi necessário um pouco mais de atenção, que é o componente dos cards. Por quê? Porque ele tem imagem e tem texto. E as imagens, apesar de serem iguais, né, eu fiz questão de, no componente, deixar a possibilidade de passar isso daí via props. E agora eu fui aqui no React Icons, que é uma biblioteca, e eu estou procurando aqui alguns ícones que eu possa utilizar. Eu vou instalar essa biblioteca nesse momento, seguindo as instruções aqui, né, usando o npm. E depois ele me mostra aí como um caso de uso, né? Tranquilo, já usei essa biblioteca outras vezes e vou utilizá-la aí para poder colocar os meus ícones, né? No caso aqui dos cards, como é que eu vou fazer esses cards? Vou abrir aí o componente, vou criar o componente card e, como eu disse, vou passar tudo isso aí via props, né? Tanto o texto quanto a imagem. Então, primeiro criar o componente normal, tranquilo. Pegando a referência ali, como é que faz? Ele diz para importar. Inicialmente eu utilizei assim para ver como é que aparecia o componente, né? E para eu também dar uma certa formatação nele. Mas depois eu troquei para poder passar via props. Como eu vou usar o TypeScript, então nesse momento eu já criei uma interface aqui chamado Card Props para poder passar o ícone, né? Então vai ser um ícone. Inicialmente eu coloquei assim, tá? Ícone tipo string e o texto também tipo string. Só que depois eu altero isso daí porque não dá para passar o, o componente de ícone dessa forma, né? Ele tem que ir como ícone, né? Então, inicialmente eu coloquei assim só para ver a questão de uh, alterar ali o texto e o ícone. Mas eu vi que dessa forma não dá, né? Tem que passar de outra forma ali para poder o ícone realmente ser trocado. Não que tivesse a necessidade, de acordo com o layout, mas eu queria isso. Então eu utilizei uma estratégiazinha diferente aí para poder fazer isso. Coloquei ali um import icons type from React Icons e na sequência eu troquei ali o tipo do ícone por icon type e coloquei a referência dentro ali de icon como sendo
icon. Ele recebe lá da interface icon, que é do tipo icon type, e aí eu só coloquei ali no ícone propriamente dito. Salvei o componente, né? E também exportei o componente, né? Tem que fazer isso daí. Export default component, o card component. Exportei e agora eu importo o componente lá e também ah, nesse momento eu decidi fazer o seguinte: eu vou criar, tem o card component e vai ter o cards component, porque o card component vai ser um card em si. E o cards component vão ser os 3 cards ou mais cards que possam haver. Então, esse cards component, ele vai receber o card component, tá? E ele que vai passar o ícone para o card component, né? O conjunto de cards, né, vai passar o ícone para o card component. Acompanha aí. Você observa que nesse momento eu pego o componente card component, eu importo, o circle check eu também importo, e ali no lugar do ícone eu coloco o circle check. E no texto eu coloco o texto que vai ser mesmo que isso dentro do componente card component. Né? E aí isso me dá a possibilidade de ter vários cards dentro do meu cards component. Né? Eu não vou ter um só, eu preciso ter 3. Então por isso que eu já dou um copia-cola, eu poderia ter feito isso daí de forma mais vamos dizer, mais estilizada, né? Eu poderia ter usado um for ou alguma coisa do tipo, né? Mas são só 3 componentes, então Ctrl+C, Ctrl+V já resolve. Estou alterando o texto ali, o circle check vai ser o mesmo porque no, como é que se diz? No design ele está como circle check, mas eu poderia colocar outros componentes aliás, outras imagens, né, para esse ícone aí. Não tem problema nenhum. E aí na página Pages, que é a Home, eu instancio o Cards Component. Bom, estão os 3 ali, já com texto alterado, já está com ícone. Agora eu só vou fazer a estilização.
uma porta interessante, porque assim, eu precisei pegar a cor específica do card que está mostrando ali no design e fazer uma configuração dentro do Tailwind Config, porque essa cor eu não consegui encontrar e até encontrar a referência certa, eu acredito que ia ser muito sofrimento. Então, nesse caso, é melhor, dentro do Tailwind config.ts, você criar uma referência de cor específica e aí você chamar esse novo background da cor específica. Eu coloquei esse daí temporariamente, o BG Zinc 700, mas não era exatamente a cor que eu queria. Então, assim, um pouco mais na frente eu faço essa configuração no Tailwind Config. Pronto, nesse momento aqui, dentro do Tailwind Configs, eu coloco Colors. E aí eu coloco o nome que eu vou chamar essa color, né, que vai ser Custom Dark. Eu coloco a cor que eu quero e no componente eu faço bg traço Custom Dark e aí ele muda lá. Viu? Bem simples assim, o Tailwind ele tem essas facilidades também.
Nesse momento aí eu estou fazendo um pequeno ajuste na página como um todo, porque o main ele está pegando todas as seções, header, faixa, cards, enfim. Aí eu estou fazendo uma subdivisão porque a parte do rodapé ela vai de fora a fora da página. Só que as outras seções não, as outras seções são afastadas, né, das extremidades lateral esquerda e direita da página. Então eu fiz essa subdivisão por causa disso.